Meu nome é Bruno, hoje eu tenho 42 anos e eu quero te dar um conselho, você que é jovem, não faça igual eu fiz não. Tudo começou quando eu tinha 21 anos, eu namorava a Bianca. Só que a Bianca, ela é uma pessoa que ela queria namorar, mas ela dava muito mais atenção para os amigos dela do que para mim, que era o próprio namorado. E o que que acontecia? A gente tinha algumas relações íntimas também, mas só que a Bianca eu achava a Bianca muito devagar, muito assim para trás. Ela gostava muito de assim, ela me deixava de lado. A gente deixava de sair 2 finais de semana porque ela estava com os amigos dela. E é claro, né? Eu algumas vezes gostava, algumas vezes não. Só que aí entrou a amiga dela em campo, que foi a Letícia. 23 anos, fazia academia, muito assim, muito atraente, né? E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a conhecer melhor, a me interessar melhor por essa Letícia, e eu ficava e eu cheguei a ficar com ela na ausência da Bianca. O que que aconteceu? Era uma festa, a gente bebeu pra caramba, eu desabafava minhas lamúrias lá com a Letícia, amiga dela, e a amiga dela, eu soube que ela tomava alguma espécie de anabolizante que deixava ela com mais apetite, né, sexual. E o que que aconteceu? No meio dessa bagunça toda, eu deixei, né, eu a minha infidelidade tomou conta, né? A minha falta de caráter, né, foi além da minha fidelidade. Eu cheguei a ter relações com a Letícia, fomos para um local íntimo e eu ali tive a primeira traição com a Bianca. E o que que aconteceu? Um dia, né, foi a festa de aniversário da Bianca e eu e a Letícia fingimos que nada tivesse acontecido. E a gente se cumprimentava e tal, e não sei o que, e tudo. E eu tornei a ficar com a Letícia. O peso na consciência era forte, mas quando eu estava com a Bianca, eu queria estar com a Letícia. Porque eu já vi ali que não me satisfazia mais e eu ficava assim, não tinha graça. Aí, conclusão. A Letícia também começou a me apresentou a prima dela, tão atraente quanto. E eu comecei a fazer a mesma coisa que eu fiz com a Bianca, eu fiz com a Letícia também. Fiquei com a prima dela escondido. E eu já estava para noivar, era dia do meu noivado, e eu fazendo cachorrada também, mas como se não tivesse nada acontecido. Mas vale lembrar uma coisa, parede tem ouvido. E através de um amigo meu, a Bianca descobriu toda essa farsa. E eu joguei a culpa na Letícia. As duas se agrediram e soube que a Letícia deu tanto na Bianca para revidar, porque ela tinha um corpo assim meio assim, tinha aquele corpo malhado e ali não tinha quem encarasse. E deu tanto, o caso foi parar na delegacia. Eu também saí como culpado e os pais da Letícia me proibiram de foram curto e grosso. Se você botar o pé na minha casa, na porta da minha casa, melhor dizendo, você é um cara morto. Me ameaçaram e só que aí eu pedi perdão a Bianca e voltamos a namorar. Só que escondido, eu não ia na casa dela, a gente marcava para ir num lugar porque eu gostava muito dela. Apesar de eu achar a Bianca mimada, chata, se comportava igual criança, mas não justifica fazer a cachorrada que eu estava fazendo. Aí, conclusão, eu namorei a Bianca, só que eu parei. O namoro acabou definitivamente quando ela foi estudar fora do país. Eu sofri muito, fiquei arrasado. E o que que aconteceu? Depois disso, eu fiquei um bom tempo sem querer me relacionar com pessoas, né? Eu trabalhava, né, no local, ganhava muito bem, inclusive, e eu me interessei pela Cláudia. Na época eu tinha 25 anos, a Cláudia tinha 42. E o que que aconteceu? A gente começou a namorar. A gente teve relações também, né?
Só que o que aconteceu? Ela me mostrou a foto da filha dela e eu fiquei deslumbrado. A filha dela era tão bonita quanto ela. E a Cláudia era uma mulher bonita, baixinha, não aparentava ter 42 anos, parecia até assim, fisicamente, né? Parecia uma adolescente, é, era bem conservada, bem bonita. Só que a ganância, né, por mulher e por sexo fez eu me interessar pela filha dela. O que aconteceu? Né? Um dia eu cheguei na casa dela, né, tava junto da Cláudia, e a Cláudia me apresentou a filha dela. Ó, essa aqui é a Raquel, a filha dela, 21 anos, né? E o que aconteceu? Um dia, um amigo meu falou: Ô rapaz, tu é muito bobo, tu tá com a faca e o queijo na mão, por que tu não pega a mãe e a filha junto? Aí eu tive essa brilhante, né, entre aspas, ideia de fazer isso. O, o- a colegagem enfiava tanto estrume na minha cabeça, né? Mas eu também não posso dar essa desculpa porque eu também fui errado de acatar essas coisas. E aí, o que aconteceu? A Raquel começa a desabafar comigo, falando que a mãe dela era uma pessoa difícil, que não sei o que e tal. E o que aconteceu? Eu começo a perguntar, eu começo a aproveitar, a jogar em cima dessa carência, desse lado frágil que ela estava me mostrando. Eu falei: você tem namorado? Ela falou: não. Aí que eu tive a brilhante ideia, entre aspas, de dar em cima dela. A Raquel ficou full pistola comigo e contou para a mãe dela. Conclusão: no encontro, a mãe dela chegou e pá! Porrada na minha cara, um tapa mesmo, bem de mão aberta assim, né? E o que acontece? Se mulher já dói, imagina se fosse um homem. O que aconteceu? Ela falou: não quero te ver nem pintado de amarelo. Eu pensei que você era um cara maduro, um cara diferente. Eu apostei, você, mesmo com a diferença de idade, me mostrava um cara maduro e agora faz um negócio desse. Eu não quero te ver nem pintado de ouro. E eu que queria ter as duas, não tive nenhuma. Aí, parei por um tempo também com relacionamento, eu estava desempregado e comecei a virar o que eles chamam de micheteiro, não sei o que, por aí, né? Eu comecei a procurar sugar mommy, né? Existe o sugar daddy, são meninas jovens que vão atrás de homens mais velhos, que são bem financeiramente, estão bem resolvidos, mas existe também a sugar mommy, que são mulheres também com mais idade, que são bem resolvidas financeiramente. E aí eu conheci a Ivonete. A Ivonete não era feia, era uma coroa bonita, 60 anos, já divorciada, já tinha até netos, tinha filhos e neto crescido. E o que aconteceu? Ela me dava dinheiro também, para que eu ficasse com ela. Né? E não era só o dinheiro não, também a Ivonete era uma mulher muito bonita também. Eu já estava ali beirando quase meus 32 para 33 anos e o dinheiro foi acabando, né? As portas foram se fechando, eu comecei a ficar desempregado, né? Não achava mais emprego na minha área. Né? E o que aconteceu? A Ivonete me dava dinheiro e o filho dela um dia me encontrou em casa. E ele me chamou dos piores nomes que você pode imaginar, de vagabundo pra baixo. E aí eu cheguei e rebati: pera aí, cara, tua mãe é adulta, sabe o que tá fazendo, cara. E rolou briga ali, rolou o caramba quatro. Eu pegava esse dinheiro e gastava com as novinhas. Só conclusão, o dinheiro, né, eu comecei a fazer isso, tava fazendo isso pau a pau e tal. Toda hora eu fazia isso. Só que um dia eu conheci a Ana. A Ana Paula era uma mulher da igreja, uma mulher cristã. E o que aconteceu? Eu tive com ela o primeiro filho, o João Vitor. E aí, tendo esse filho, eu comecei a sosseguei mais na igreja. Só que adivinha, nem a igreja deu jeito em mim. Eu comecei a sair com garotas da igreja mesmo, garotas que tinham idade para ser minha filha. Eu estava saindo. E ela suportava isso na boa e tal. Só que depois ela cansou. O que aconteceu? Eu me separei. A gente acabou se separando por um tempo. Por um tempo não, definitivo. Se separamos e eu tive que pagar pensão pro meu filho.
que eu fiz? Voltei a sair com as coroas. O dinheiro não dava, né? Pra mim, né? Eu tinha que pagar a pensão e não sobrava nada para eu fazer. E eu comecei a sair com mulheres mais velhas por causa de dinheiro. Conclusão, depois disso eu conheci a Denise. E com ela tive outra filha também, né? Eu tive duas famílias e com essa também não deu certo. Devido às traições que eu tinha, né? Eu tinha essa mania, parecia que não saía de mim. Hoje eu tenho 42 anos, sou um cara amargo, eu engordei. Hoje em dia, um senhor de 60 anos está melhor do que eu, né? Porque por causa das coisas que eu plantei e colhi. Hoje eu sou um cara sozinho, sou um cara evitável de ter um relacionamento. E tô aqui amargurado, triste. E o conselho que eu dou para vocês jovens: não tratem sua vida sentimental assim, senão você pode acabar como eu, sozinho, e chegar no fim da vida, você não tem ninguém para cuidar de você. Hoje você pode pensar que você tem seus pais, mas amanhã seus pais vão, e quem vai cuidar de você se não for uma pessoa ao lado? Fala pessoal, aqui quem fala agora é o Carlos Blanco. Gente, é uma história muito bagunçada essa daí. Quem me enviou, eu vou chamar o rapaz de Tenente, porque é o primeiro nome dele, e o segundo nome é meio complicado. Ele enviou, eu tava vendo o meu e-mail, me deparei com essa história e foi uma bagunça. O que aconteceu aí? Uma bagunça daquelas bem... E o que acontece? Cara, o que você fez? Você hoje simplesmente plantou e está colhendo. As suas escolhas acarretaram nas consequências que você está passando hoje. Isso é a verdade. Por mais que você diga, eu quero ficar sozinho, eu não quero casar. Tudo bem, você tem todo o direito. Só que o que acontece? Esse cara estava desempregado. Esse cara estava precisando de toda e qualquer ajuda e ele já não tinha mais ninguém aos 42 anos de idade. Pensa comigo. Com 42 anos de idade, hoje é uma idade que tanto o homem quanto a mulher estão voando, tão jovens. Hoje em dia, uma mulher de 42 anos é equivalente a uma de 25 no início dos anos 90, no início dos anos 80. É por aí, é mais ou menos nesse naipe aí. E o que acontece? Hoje ele com 42 anos está acabado, está arrebentado por causa das escolhas que ele fez. Cara, o relacionamento... É o que eu vou te dizer, o relacionamento ele não pode ser tratado como qualquer coisa. Se não está satisfeito, termina, separa. Mas não fica com esse negócio, eu vou manter o lado sexual com a minha amante, o lado do carinho, da atenção com a minha esposa. Não vai dar certo. Pensa comigo, trair é uma coisa complicada de difícil. Imagina hoje em dia, você tem que ter 2 celulares. Porque se você manter as conversas no seu celular, sabe o que vai acontecer? Corre o risco da tua mulher pegar. Hoje em dia, até para trair, você tem que dar um trabalho. E fora as consequências depois, né? Você simplesmente fugiu de um problema e arrumou 1000. Não arrumou 2 não, tu arrumou 1000 problemas. Primeiro lá aconteceu quando você se vislumbrou com a amiga da sua namorada, aí depois você, ao invés de tomar jeito, quis a mãe e a filha ao mesmo tempo, você quis fazer lá você quis aí... Enfim, você nunca amou as mulheres que teve à sua volta. Essa que é a verdade. Você fez tudo isso por diversão. Você estava fazendo por diversão, né? E na Bíblia, né, Absalão também mantinha relações sexuais com as concubinas do pai dele, né? Porque para exatamente irritar o pai, né? Absalão era um dos filhos de Davi e também fazendo para se divertir. E o que acontece? Se você se divertir, você vai acabar se divertindo com uma pessoa que de repente cria expectativa sobre você. E o que aconteceu? Hoje você está aí. Isso cedo ou tarde acontece. As escolhas geram consequências, seja boa, ruim ou seja nenhuma. Nenhuma escolha também vai gerar uma consequência, que é você permanecer como está. O que eu faria no seu lugar hoje? Cuida de você. Cuida de você. Dá um tempo de relacionamento, você ainda é novo. Se você quiser, você ainda consegue ainda ter uma família.
nessa vida, mas só que é o seguinte, você precisa dar um tempo. Eu não vou dizer quanto tempo você tem que se dar não, mas o que que acontece? Arruma um emprego, né? Na história não diz se você é formado e tal, se você tem um emprego bom, mas se você for, é melhor. Se você não for, faz um curso aí profissionalizante, alguma coisa. Dê um tempo para você, primeiro, para depois você saber como procurar a pessoa certa e quando tiver com a pessoa, evitar disso. Evitar porque e vigiar mais, porque você não vigiava. Essa que é a verdade. Você começou, você por exemplo tá hoje namora alguém e tá interessado numa pessoa que é amiga da sua esposa, amiga da sua mulher, da sua namorada. Melhor coisa que tem é distância. Olha, fala assim, ó. Se você puder, diz à tua esposa, ó, não traz mais essa mulher aqui em casa não. E se ela perguntar por que, diz, ó, eu não vi algo bom nela, não quero. Porque é melhor você confessar tentação do que você confessar pecado. Porque você mantém ali as escondidas, não fala, e aí o que, que acontece? Daqui a pouco você vai confessar, eu cometi um adultério. E foi o que esse cara fez, ele não confessou, nem foi preciso, parei de ter ouvido, e Deus está em todo lugar que você anda, né? Não adianta, e ele foi descoberto. Diversas maneiras ele foi descoberto de um jeito ou de outro da traição. Gente, isso não é bom, isso faz tanto mal para quem faz, quem sofre e o pivô dela. Por exemplo, a pessoa que trai, ela se torna o autor disso daí. O traído fica ferido e a pessoa que é o pivô da traição, no caso o amante, fica com a pulga atrás da orelha pensando em ser o próximo. Então, gente, cuidado com esse negócio. Não tá bem. Pensa bem se suas escolhas hoje vai trazer boa ou má consequência amanhã. Gente, essa aqui foi a história. Curtam, comentem e compartilhem. Envie sua história para mim no e-mail que está aqui embaixo na descrição do vídeo, né, que eu vou ler, vou interpretar a sua história, vou dar uma incrementada. Não é conto adulto, não é história picante, não é história de cunho pesado, né? São histórias que tragam lições de vida. Um abraço aí, Maria Blaia, Maria Angélica, né? A opinião, eu sinto falta às vezes dos vídeos de vocês. Entre outro mais é isso aí. Como eu venho dizendo, eu prometo melhorar a cada dia. Entre outro mais é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.